Boa noite a todos. Boa noite, Jean. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, nosso convidado, Matheus Saceron. Boa noite, Thiago. Boa noite, Jean. Boa noite, Marcos. Boa noite. É um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês e agradeço de antemão o convite. E vamos seguir no bate-papo. A gente gostaria de agradecer a sua presença no nosso segundo episódio de podcast, Prosa Mineira. Você está disponibilizando seu tempo para vir aqui, trazer sua experiência de vida, nos trazer o dia a dia da advocacia. E mais, esses dias você também foi eleito presidente da subseção da OAB, da comarca de Andradas, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência sua. Bom, vamos lá, Thiago. Para começar, assim, é um prazer estar aqui, de fato, não é uma questão de sacrificar tempo, não. É legal, eu gosto de vocês e eu acho que o projeto é algo que tem a crescer muito, é muito legal. Desde o primeiro momento que você falou comigo, eu achei a ideia sensacional, eu achei que é algo frutífero, que merece ser investido. Eu adoro esse formato, eu acompanho no dia a dia o formato de podcasts e eu acho legal a gente trazer isso aqui para a nossa cidade, para a nossa localidade, e num projeto aí tão engajado como vocês estão fazendo. Então eu parabenizo, falo que é uma satisfação. E assim, quero estar aqui da forma mais informal possível para a gente fazer esse bate-papo. Nós somos mais próximos de amigos do que qualquer coisa, então estamos aí. E sobre essa questão, de fato, a gente está passando aí de um período eleitoral de ordem. No dia agora 27, último, né, de setembro, houve a votação para definir as próximas diretorias, tanto em âmbito estadual da OAB, quanto em âmbito subseccional, que é aqui na localidade, e conseguimos nos sagrar vitoriosos. E isso, antes de envaidecer, representa para a gente aí uma gratidão muito grande com a classe e um senso de que a gente tem muitas metas a cumprir, a gente tem muitos deveres a observar e muito a fazer. Então, antes, já passou o período da euforia, o período dos festejos, agora já estamos numa fase de pensamento para como vamos evoluir esse projeto da melhor maneira possível. Bacana, Matheus. Ô, Matheus, já que você já falou que você já se consagrou presidente agora, começa falando um pouco de você, sua profissão, que é advogado, há quanto tempo você é advogado, sua trajetória. Idade. Se apresenta aí pra gente. Vamos lá, gente. Eu, em 2008, ingressei na PUC, o campus Poços de Caldas, para cursar Direito. Até quando eu ingressei, eu ainda não tinha descoberto que era uma afinidade tão grande pessoal com a questão jurídica. Mas ao curso da faculdade, eu fui notando que, de fato, é como se eu tivesse ali recebido um chamado e tinha aceitado, porque desde que eu, já em meados da faculdade, não tinha dúvida de que eu tinha nascido para isso. Eu precisava estar no meio jurídico, que era a minha vocação, eu não me via sendo outra coisa. Eu sempre tive a pretensão de advogar. Talvez num começo muito longínquo da faculdade eu tenha quisto alguma coisa relacionada à carreira pública, a concurso, mas desde que eu já me recordo aí, de meados para frente da faculdade, a minha meta já era advogar. Então, em 2013, a gente estava em conclusão de curso. Eu, ainda na faculdade, prestei o exame de ordem, tivemos aprovação ainda na faculdade, no 9º período. Aí pudemos dedicar para a questão monográfica, concluímos a graduação. No ano seguinte, já estávamos aí advogando ativamente. Fevereiro de 2014, a gente estava com o escritório de portas abertas e daí em diante a gente sequenciou na advocacia, que já vai se completar agora, no próximo fevereiro, 8 anos completos de advocacia em militância exclusiva. Tanto eu quanto meu sócio, o Dr. Rodrigo, desde que a gente abraçou esse projeto, a gente se dedicou exclusivamente a ele. Somos advogados em tempo integral, fazemos da nossa vida advocacia e é da advocacia a nossa vida. Bacana, Matheus. Fera. Quantos anos você tem, Matheus? Tenho 30 anos, cara. 30 anos? Já cheguei na fase dos 30. Olha só. Você é de 91. 91. Advogando Bacana, dos 22.
E já agora com o peso dos 30 nas costas. Você é advogado desde os 22 anos? 22, nessa mudança de 22 para 23 já estava. E é bacana, cara, porque a gente vê hoje em dia com 22 anos as pessoas são imaturas ainda, né? E você já era advogado, já. Você Pô, eu tive essa felicidade e, assim, antes até disso, eu tive a sorte, tive a satisfação de poder estagiar no Ministério Público. O estágio que eu ingressei no Ministério Público foi também um divisor de água aí no que viria a ser a minha carreira. No Ministério Público de Andradas. De Andradas. Pude ter a honra de estagiar com o doutor Leandro, que hoje é promotor, ainda é promotor. E isso acho que foi o grande divisor de água para a minha carreira prática, porque além de possibilitar o contato efetivo com os processos, com a prática, por ser assim, um estágio, verdadeiramente um estágio. Lá eu trabalhava em processo, lá eu manifestava em processo, começava a raciocinar juridicamente nos casos, algo que depois, quando eu entrei na prática, eu já não tinha mais tanta dificuldade, não foi muita surpresa para mim. Foi mais natural. A gente sabe que alguns estágios é uma parte mais burocrática, mais de secretariado. Ali não. Então eu tive essa sorte de ter estado num estágio que me possibilitava exercer ali uma atividade jurídica, ainda que do outro lado, mas exercia de fato uma atividade jurídica. Isso também, indiretamente, me colocou nessa rotina de fórum, me colocou nessa rotina de mundo jurídico que acabou também me projetando, me dando uma certa visibilidade para que, quando eu abri as portas, já tenha um começo, um start na atividade. Entendi. Matheus, fala pra gente, então, qual que é a área que você mais atua no direito? Hoje, da minha parte, da minha atuação, prepondera a atividade criminal. No escritório, o Dr. Rodrigo, meu sócio, ele atua majoritariamente na área administrativa e civil, mas de minha parte, digamos que hoje há uma consolidação bem maior na seara penal, que veio mais ou menos também a conciliar com a parte dos meus estudos acadêmicos. Minha monografia já foi na parte de processo penal, tão logo eu saí da faculdade, eu já cursei uma especialização em direito processual penal. Então, assim, a minha linha de estudos é essa. Então, nada mais do que natural de hoje eu começar a consolidar para talvez um dia, um próximo passo, tornar minha atuação exclusivamente na área penal. Olha, então tem uma pergunta muito interessante aqui, ó. Muitas pessoas ainda trazem na mentalidade que o advogado, principalmente o atuante na área criminal, ele defende o criminoso e o crime por ele praticado. O que você tem a dizer sobre essa questão? Assim, essa foi uma das lições que eu assimilei muito bem na faculdade, porque assim, antes de qualquer coisa a gente defende o direito. A gente defende algo maior do que aquele réu, do que aquela situação processual, a gente defende a integridade do direito. E dentre esses direitos, direitos de índole fundamental, a constitucional, que é o direito de ampla defesa. Até a gente brincava, até o lobisomem, ou seja, o pior dos criminosos, o pior dos homens, o pior dos infratores, tem o direito à ampla defesa, ao devido processo legal, e é o advogado criminal que vai ser principalmente o responsável por garantir esse direito, que é de todos. Porque aquele que não gosta do direito de defesa, um dia vai precisar do direito de defesa. Ou então vai ter alguém que precisa do direito de defesa, aí ele vai começar a voltar, opa, mas parece que o direito de defesa é importante mesmo. Isso aí é cíclico. A história já provou que aqueles que são contra o Estado de Direito, um dia vão clamar o Estado de Direito. E o duro que isso é tão interessante, Matheus, porque eu estava vendo um vídeo hoje de uma situação de suposto Maria da Penha, né? No caso, a mulher estava se batendo e o cara filmando. E ela falava assim, por que você me bateu? E ela se batia. E aí ela batia o braço na mesa, olha aqui, eu vou ligar para a polícia. E num caso de Maria da Penha, a voz da vítima tem mais influência ali, né? E nesse caso, se ele não tá filmando, ia ficar difícil para ele. Aí a questão da defesa, né? Sim. Nem sempre só porque o cara tá sendo acusado por um crime, que ele cometeu aquele crime. Sim, perfeito. A tua colocação é perfeita. Pode ser que a cada 10 processos, 8 sejam de pessoas que têm ali praticado o fato. Mas como que a gente vai fazer para separar aqueles 2 que não praticaram e estão ali sendo acusados justamente? Porque a gente pensa, será que tem alguém aqui que é inocente? Tem, gente. Isso eu falo. A gente não acredita em bruxa, mas que as bruxas existem. Isso aí constava em livros antigos. Então, assim, se existe toda uma história que
desenhou a necessidade da ampla defesa, do contraditório, do ouvir a outra parte, de ouvir a outra versão, de exigir que se prove cabalmente que a pessoa praticou em todas as circunstâncias que é narrado, é porque é da essência da nossa civilização criar contextos de mentira, de cenários de fantasia. É o caso que você bem narrou, ô Marcos. E se a gente abrisse mão, em termos gerais, do processo, da avaliação da oitiva do outro lado, como que a gente faz? Qual que vai ser a nossa segurança? Eu posso sair daqui, em um cenário hipotético que a gente não está sendo filmado, não está sendo gravado, e falar que eu vim aqui e vocês me ofenderam, violaram a minha honra. Como que a gente vai fazer se antes de ter um juízo falando que sim ou que não, sem ouvir outro lado, sem exigir provas daquele que alega? Então, assim, tem que ter um devido processo legal ali. Tem que ter. Não existe civilização que vai prosperar sem isso. E assim, por mais que a gente ache que isso acaba emperrando algumas atividades, emperrando algumas questões na sociedade, é necessário. Se é um mal necessário ou se é um bem necessário, a gente coloca de lado. É necessário. Não vai ter civilização que vai evoluir sem respeitar as regras do jogo. E dentro das regras do jogo, as regras do processo. Não, nossa, bacana. Bem interessante. Então, dá para dizer então que uma das principais atribuições do operador do direito é zelar e proteger os direitos e garantias do cidadão, fiscalizar e analisar se a lei está sendo devidamente cumprida? Sem sombra de dúvida. Antes, até quando a gente imagina o advogado, a gente pensa que não teríamos ali esse papel de guardião, que isso seria delegado exclusivamente ao judiciário. Não, a gente é o primeiro juiz da causa, a gente é o primeiro avaliador daquela situação de fato. Vai caber a gente, nesse contexto de verificação, encontrar onde estão tendo as violações da lei para fazer isso aí ser defendido em sede judicial. Então, sem sombra de dúvida. Por evidente que também não devemos deixar de ter em mente que, acima de tudo, temos compromissos com os interesses de nosso cliente. Então, ainda que em um cenário maior nos cumpra a questão da observância, de velar por um cenário de lisura constitucional, de garantia de direitos, temos que ter em mente que a gente sempre deve fazer isso conciliado aos direitos e aos interesses do nosso cliente. Não poderíamos, assim, por exemplo, em meio a uma defesa criminal, trair a confiança daquele que nos constitui a defesa, para, sob um mantra de eu estou servindo aqui a um bem maior de justiça e com uma tese contrária a ele, porque eventualmente eu acredito que ele é culpado, que ele deve ser responsabilizado. Então a gente tem que conciliar isso com o limite ético, que é da nossa profissão, de defender os interesses do cliente. Não, bacana. Quem vai decidir isso aí é o juiz, no caso, né, Matheus? Exatamente. A defesa vai defender o cliente, a promotoria vai acusar e quem vai definir. Ô, Matheus, então explica pra gente aqui, como é que foi o início da tua carreira, cara? Vamos lá. Eu até, como eu disse, eu acredito essa questão do meu início a ter sido afortunado por eu já ter saído dos bancos da faculdade com essa experiência de prática, com essa experiência técnica e profissional que eu consegui angariar no Ministério Público. Mas, sem sombra de dúvida, como todo começo é difícil. A gente enfrenta as situações da vida. Por exemplo, não tem como a gente falar aqui de um começo de advocacia sem a gente falar do tema honorários. A primeira dúvida, aquela primeira reflexão que a gente faz é: porra, eu vou conseguir me manter? Vou conseguir pagar as contas? Geralmente a gente sai ali de um cenário de algum conforto. Por exemplo, a gente sai com uma bolsa de estágio, sem ter muitas despesas, aí a gente fecha a janela e já arca com um aluguel, com o investimento de um material, a gente investe nos aparatos tecnológicos, a gente já paga a OAB, a gente tem que investir em cursos, então a gente já sai com um passivo, né, uma dívida a honrar, porque tem custo ser advogado, e nossa primeira preocupação é: vou conseguir os honorários suficientes para isso? E é por isso que a gente aí volta naquela questão também de ordem. Hoje, já com certa consolidação e como um representante de classe, eu tenho que estar sempre atento para o que está passando aquele colega que está iniciando.
o que a gente pode fazer agora como ordem para tornar esse começo minimamente mais seguro, mais tranquilo. Eu acho que assim, o começo de um procedimento do discurso da valorização da advocacia, trabalhado junto com uma questão assim de acolher esse profissional. O que a gente puder aí compartilhar das nossas experiências, compartilhar daquilo que a gente acha que é acertado, a gente tem que fazer, a gente tem que dispor em prol do colega, porque o sol brilha para todo mundo. É verdade. Eu tenho uma pergunta, Matheus, uma coisa assim que eu sou o que menos entende, assim, como um leigo, assim, mas a questão de consulta. Eu gosto que eu posso perguntar assim. Por exemplo, assim, eu liguei até o advogado, tava com uma coisa simples, né? Uma coisa assim, acredito, simples, né? Como foi um processo lá e tal. E eu liguei para um advogado, até cliente meu. Eu falei assim, poxa, o cara é cliente meu, Eu falei, olha, eu tô com uma situação e eu precisava de um norte ali, vou apresentar para você e tudo. Ele falou assim, ele já no telefone ele falou assim, R$300. Aí eu, tá legal, R$300. É um baque. Uhum. E assim, se a gente for pensar em termos rígidos, em termos de normas éticas, o comportamento dele foi acertado. Uhum. A gente, como advogado, a gente tem não só o direito, como o dever de instituir o valor de consulta, certo. Inclusive a seguir uma tabela. Agora eu te falo, é fácil a gente instituir isso no dia a dia? Não é. Por exemplo, e isso todo mundo, a grande maioria, pelo menos, vai ter um telhado de vidro. Porque em situações como essa que você narrou, até o colega, o advogado, ele conseguiu colocar de lado essa relação que ele já tinha com você, essa prévia afinidade, para fazer preponderar uma questão normativa rígida e já anunciou o valor da consulta. Sim, o que eu falei assim, mas é R$300 a consulta, assim, e eu não entendo, sim. Entendeu? Não entendo. Eu falei pra ele, falei assim, mas aí depois o processo, não, depois o processo é mais esse valor e tal. Aí eu, porra. Grana. Eu falei assim, poxa, cara, eu acho que eu vou ter que deixar de lado, porque é bastante grana, já, né? Sim. E tal, assim. Eu falei assim, não, tudo bem. Foi bom você ter me avisado. Isso aí, seria chegar lá, o cara já joga uma nota no meu peito, né? Não pude fazer com ele, por enquanto. Daí o que aconteceu? Um outro cliente meu, também advogado, falou assim, senta aqui, a gente vai conversar. Conversou, pegou a causa e pagou o que tinha que pagar os honorários e tudo e tal. Mas eu realmente fiquei meio assustado, cara. Sim. Entendeu? Como leigo, assim, sabe, cara? E essa tua fala é tão legal, ela é tão interessante, porque ela traz a gente aqui para uma reflexão. Até que ponto que as normas... Esse exemplo daquele que logo de cara já tornou rígida a consulta, cumpriu estritamente o estatuto. Até que ponto que o estatuto também não precisa ser repensado, colocado na nossa realidade? É uma dúvida, é uma reflexão. Ô, Matheus. O outro colega que teve um posicionamento mais de flexibilizar, flexível, de mitigar, né? Isso, conseguiu o proveito de abraçar a causa. Uhum. Então, assim, são situações que a gente vai ter sempre que achar o meio termo. Mas assim... O detalhe é que ele não... Tipo assim, ele falou assim, ó, isso aqui que você vai ter que fazer. Vai ter que entrar no fórum e assim. Eu falei assim, tá bom. Né? Já foi. Entendeu? Uhum. Então, o serviço é teu. Uhum. Entendeu? O serviço é teu. Sim. E é tipo assim, como leigo, a gente, poxa, chega lá uma intimação, eu falo, poxa, vou ser preso. já dá um o leigo, tipo assim, é claro que eu já passei, já sei como é que funciona, assim, né? Eu e o Juninho tá conversando, já assistimos Suítes, já, né? Né? Talvez, assim, esse caso é interessante, porque a gente... São os dois pontos. O advogado, de cara, já estampou a questão da prévia consulta. Aquele, outro, optou pelo lado de tentar abraçar a causa sem isso. Dessa vez, o advogado que descumpriu a orientação ética conseguiu um proveito melhor. Mas em muitos outros casos, o que acontece? Aquele que ignora essa determinação da prévia consulta, vai lá, atende um caso, lê, se debruça, explica.
ok. Dá um parecer jurídico. Dá um parecer e acaba não sendo contratado. Trabalha ali. Trabalha de graça. Sim, Trabalha de sim. graça. Então acredito nisso. acaba que ele Cobra também medida perde. judicial, né? Exato. E muitas vezes isso acontece. A pessoa submete uma situação corriqueira para análise, aí colhe a opinião de um, a opinião técnica de outro. E isso vai demandando tempo daquele que deu a opinião técnica, que parou para analisar a situação. E muitas vezes isso gera um mal em termos maiores que acaba sendo... Desvaloriza o serviço. Desvaloriza o da serviço. advocacia, né? Desvaloriza o serviço. Então, ainda que na percepção do cliente seja uma situação desconfortável, essa postura do colega que de cara instituiu Sim. previamente o valor da consulta, e embora isso também possa ter sido prejudicial ele por perder a causa para um outro colega, em termos gerais, essa postura dele é mais saudável para a advocacia, porque ela reflete em uma maior valorização. Como eu disse, talvez tenha faltado um pouco de traquejo. Não precisava de logo eu acredito que foi o caso. a questão. Mas talvez iniciar um diálogo e quando ele definitivamente tivesse que ingressar para análise daquele caso, para avaliação do processo que está girando em torno, aí ele previamente colocasse em pauta a questão da consulta. Talvez tenha sido mais uma situação de jeito, de forma de expor. Exatamente. Mas, em termos gerais, entre um remédio amargo de ser impopular cobrar consulta e um dano grave, que é a desvalorização da advocacia por várias vezes dar pareceres de forma descompromissada, o primeiro ainda acaba sendo, para termos de advocacia, preferível. Por isso que a gente não pode abrir mão das regras e normativas que exigem a prévia consulta. Que na verdade, sim, eu tô falando como leigo, entendeu? Não, mas e é ótimo a gente ter esse feedback. Esse feedback da pessoa que procura o serviço e de como que a gente tem que conciliar esses posicionamentos é o que vai fazer a gente talvez um dia evoluir para uma forma assim, escalonada de consultas, por exemplo. Um primeiro atendimento, um valor, um segundo atendimento, o outro, quando exigir um maior aprofundamento, a gente tem que começar a refletir junto para conseguir acompanhar as necessidades. E isso é importante. O que eu pensei na hora, né? Vou fazer a última colocação minha, que, poxa, eu vou precisar de advogado, entendeu? Então, aonde que eu entendi? O outro lá conseguiu, colocou os valores dele, entendeu? Não ficou de pagar a consulta, né? Porque ele especificou, senão que eu não paguei a consulta, mas ele conseguiu, né, de uma forma, poxa, vem pra cá. Mas ele te entendeu? trouxe junto com ele. Vem pra cá que eu vou conversar contigo. Sim. Entendeu? E dentro desse valor ele colocou o preço. Eu falei assim, poxa, é o preço. Sim. Entendeu? Eu vou precisar pagar isso daqui. Sim. Ele Né? só Eu vou vendeu precisar... o serviço dele pra você. Ele vendeu. Eu falo assim, hoje eu trabalho com orçamentos, mas entendeu? O cliente fala assim, poxa, você não faz orçamento pra mim? Entendeu? É custoso ter que sair da onde eu tô até na casa do cliente fazer o orçamento. Não sei se ele vai fechar. Entendeu? Né? Eu falo, quanto custa o orçamento? Poxa, a gente tem que ver. Né? Sim, Entendeu? sim, Aí eu sim. cheguei lá, ganhei o cliente, ganhei o orçamento. E ali eu coloco a minha viagem, Você tem que saber né? vender teu peixe. E eu acho que esse advogado fez exatamente isso pra mim. Vem cá, vamos bater um papo. Né? E depois nisso colocou ali os valores dele. Entendeu? Sim. Talvez então, tenha até jogado da consulta dentro não, mas estava lá a consulta. Sim. Entendeu? Que ele especificou na nota dele. Porém, né, o cara chegou, pá, na cara minha, né? Sim. Então, a situação foi exatamente essa, né? É a abordagem. É a abordagem. E depois que eu vi, quando eu fui pagar que veio especificado, tava lá, consulta. Sim. Né? Mas eu não sabia o que era, entendeu? Não tinha um E essa questão de forma de abordagem é interessante. Talvez em ambos os casos tenha se observado, como você passou agora, essa necessidade do valor de consulta. Só que a forma que o segundo colocou, te colocou num ambiente ali de Mais suave. mais suave. Mais amigável, né? Olha, eu tô do seu lado. Né? Ó, isso aqui eu tenho que cobrar porque isso aí é realmente novo. foi o que aconteceu. Isso- Mostrou a importância do serviço dele ali, né? E isso até traz à tona uma nova situação a partir disso. O tanto que hoje também a advocacia ela não pode ficar de olhos fechados para a questão de marketing, para a questão comercial. Embora não sejamos uma atividade rigidamente empresarial, mercantil, em essência, somos.
Então, entender de marketing, entender marketing jurídico, hoje em dia está em voga, mas por muito tempo não foi. Entender de abordagem de cliente, de forma de prospectar clientes, de como atrair os contratos, são coisas que vão ter a longo prazo que ser consideradas de forma mais profissional para os advogados. E por isso que eu falo que essa fala de quem busca o serviço é importante, porque daqui a gente já extrai uma lição de como como implementar e compatibilizar a necessidade de cobrar consulta com a forma de expor para o cliente. Ô, Matheus, e para os advogados que estão chegando agora nesse mercado de trabalho, o que você tem a dizer a eles? Você tem alguma orientação assim? Gente, o cenário é preocupante. Gente, estamos em um mercado super inchado. Tá saturado. Isso é uma realidade. Eles falam que tem um advogado em cada esquina, um negócio assim? Quase. Tá brotando. Estamos. Primeiro, a gente tem que assumir a realidade, para a partir do momento que a gente assumir a realidade, buscar alternativas. Então, a primeira realidade hoje a advocacia é um mercado saturado. Então não tem mais espaço para novos advogados? Nada disso. O espaço está aí eu volto naquela frase do começo. E o sol nasce para todos. E ainda há muito espaço ao sol. A questão é que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai demandar dedicação, vai demandar paciência, vai demandar resiliência. Quantas vezes que para a gente conseguir engatar, a gente vai apanhar, cair, levantar. Apanhar, cair, levantar. E isso vai ter sempre que ser trabalhado com o aprimoramento profissional. Técnicas de marketing jurídico. Vamos começar a fazer isso daí, para tentar entender o mercado. Aprimoramento acadêmico, doutrinário. Sempre. São raros os advogados que se firmam no mercado que são desprovidos de conhecimento técnico. Existe a exceção? Existe. Mas hoje ainda a forma mais segura para você conseguir o seu espaço no mercado se manter é ser um profissional tecnicamente preparado. Com auxílio de outros fatores, é verdade. Mas está aqui a primeira receita. Se preparar, estudar. Jamais deixar cair no comodismo e achar que vamos conseguir ligar tudo com a mera prática. Então, assim, o mercado é inchado, os espaços são poucos, mas os espaços existem. Nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que buscar meios para cada vez mais melhorar o nosso serviço, melhorar a nossa capacidade para conseguir consolidar. Essa consolidação também vai existir. Mas todos os mercados hoje praticamente estão encontrando esse problema. E sempre vão ter aqueles que vão se sobressair. Até algumas profissões que antes não tinham essa preocupação vão começar a ter. A área de saúde. Hoje a questão da medicina já não é mais um sinônimo de tranquilidade no mercado, como já foi há algum tempo. Então isso vai acabar sendo a realidade de todos. E nós vamos ter que nos adaptar. E, por exemplo, muitos falam que a saída vai estar na cada vez mais segmentação da advocacia. Os clínicos gerais estariam, então, com os dias contados. Vai se sempre buscar para o especialista naquele pequeno segmento. É uma tese. Há uma ideia também de que aqueles que não se adaptam à velocidade das informações, às novidades de mídias sociais, de tecnologias, isso aí vão ficar para trás. É um fator crucial, né? Um fator crucial. Então, assim, tá saturado, é difícil, mas se eu tivesse um recado para dar para aqueles que irão ingressar agora, eu falo, não se assustem. Não se assustem porque esse é o futuro de toda a nação, de todas as profissões. Então, com base nisso, vamos buscar brechas para aprimorar nossa atuação, para construir uma advocacia inovadora e uma advocacia sólida. A solidez vai se dar com o estudo. Nunca abandonar o livro, nunca abandonar a cadeira de uma faculdade. Hoje tem mentorias também para te auxiliar na parte prática. Então é isso. Tem que ter vontade. Aí tem outras dicas também que eu daria para a pessoa que quer começar a advogar, eu falo, tem rotina de fórum. Se você não tem audiência, não importa. Coloque sua camisa, vá na frente do fórum, tome um café na OAB,
tome um café no fórum, vá até as varas, seja visto e reconhecido na localidade como advogado. Isso é essencial. Tenha rotina de fórum. Segundo, tenha portas abertas. É quase impossível prosperar na advocacia sem ter portas abertas. Mas ter escritório hoje, no nosso contexto local, para começar, a menos que você tenha ali um elo de amizades, de contatos, de influência muito grande, começar sem portas abertas me parece inviável. É um desafio, né? Me parece inviável. Porque entra naquele negócio, né, o Marco? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Né? Aí junta tudo. Nós lembramos muito bem dessa Ter um frase. escritório, ter uma placa, ter um cartão. Tá em evidência. Tá em evidência até a rotina de escritório, de fórum, de ir na delegacia. Para quem quer essa área. Né? Advocacia. Tem que estar ali, gente. Porque assim, tem exceções. Tem a pessoa que já tá num contexto social de muitos contatos, de muitas ligações. Mas isso é raro. Aquele, no cenário geral, que quer prosperar na advocacia, vai ter que conseguir conciliar tudo isso que a gente falou. Primeiro, ciência de que é um mercado saturado, ciência de que vai ter que se preparar, que vai ter que achar nichos que ainda tem espaço, ciente vai ter que se adaptar a tecnologias e ciente de que vai ter que ser visto, reconhecido como advogado. Ótimo. São coisas que a gente vai ter que começar a fazer. E já que você está dando dicas para o pessoal hoje, Matheus, conta para nós as dificuldades que você encontrou no começo da sua carreira. Até uma delas, essa é muito particular, eu estava comentando contigo, que sempre me afligiu muito, sempre me atormentou uma questão que eu tinha de dar uma satisfação para o cliente. E essa insegurança minha de ser bem visto pelo cliente, de não deixar com que ele pense que pela minha inexperiência ele está sendo prejudicado, me tirou muitas noites de sono. Então essa insegurança e esse medo de que o outro, de que o seu cliente tenha algum receio de que com você ele não vai estar recebendo a melhor representação, foi algo que me tirou muitas noites de sono no primeiro ano da advocacia. Isso, obviamente, atrelado a uma questão de preocupações financeiras, de dúvidas se conseguiríamos assim prosperar a ponto de fazer uma advocacia autossustentável, que se bancasse sem precisar de recursos externos. Porque aí também entra um pouco da minha vida particular e eu não sou fruto de berço, eu nunca tive um escoro financeiro que pudesse me dar o luxo, por exemplo, de ter que ficar alguns anos dependendo de um financiamento familiar da minha advocacia. Então isso me preocupava. Eu sabia, teve que começar do zero. A partir do mês era eu e eu, para a parte da advocacia. Então, isso, junto com essa minha insegurança perante o cliente, e não uma insegurança de fazer o serviço, mas uma insegurança do que ele pensaria por estar sendo representado por um advogado de começo de carreira. Qual o feedback que ele teria seu? E eu ficava muito preocupado com isso. Isso me tirava muitas noites de sono. Mas, como eu te falei aqui, os calos da advocacia vão te fazendo ter a convicção, ter a ciência de que o seu único compromisso é fazer o seu melhor. A gente não domina o que o juiz vai decidir. A gente não domina o que a outra parte vai fazer. A gente não tem esse domínio. A gente tem domínio por aquilo que nós vamos fazer no processo. Então a gente tem que ter um compromisso de fazer uma advocacia séria, que vise sempre o melhor proveito para o cliente e com isso ficar tranquilos. Porque se a gente ficar se amargurando, perdendo noites de sono, com medo da percepção externa ou com medo da sorte dos processos, nós vamos adoecer. Entendi. Você está 8 anos lidando com a advocacia. O que você tem a dizer sobre o nosso atual sistema jurídico? Ele facilita ou dificulta o trabalho do advogado? Em certa maneira, eu vejo com bons olhos a questão da virtualização dos processos, do surgimento das tecnologias, porque isso vai nos dar maior velocidade. Eu acho que é inquestionável que o processo eletrônico tramita mais rápido do que o processo físico. Então,
nesse aspecto, eu vejo com bons olhos os novos cenários do direito para a advocacia, para o retorno de uma resposta judicial. Porém, eu tenho várias ressalvas com a qualidade das decisões, em panorama geral. E isso talvez seja uma questão cíclica. Quanto mais processos, menor a qualidade das decisões. Quanto menor a qualidade das decisões, mais recursos, mais novos processos, menor qualidade. Então isso é um pouco preocupante. E, por exemplo, área penal. Nós vemos hoje um desmantelamento, uma desconsideração do judiciário sobre regras consolidadas por anos de doutrina, por anos dos melhores estudos processuais. Então há uma perda de qualidade e nesse ponto, não apenas por uma busca de celeridade, mas também por uma busca de satisfação de outros interesses, dentre eles o clamor da mídia. Hoje, ao mesmo passo que essa questão da tecnologia impulsiona um processo mais rápido, em âmbito penal a gente vê uma tecnologia, uma mídia que conduz a resultados que nem sempre comportam o direito. E é que é impossível eu chegar nesse ponto sem falar da tragédia, a segunda tragédia envolvendo a Boate Kiss. Foi uma tragédia fática, uma perda inestimável para o país, para aquelas famílias, e foi outra tragédia para o direito. Esse julgamento, um julgamento que jogou por terra anos e anos de dogmática penal, que sempre construiu mares seguros, portos seguros de dolo eventual e culpa consciente que foram jogados por terra para satisfazer um segmento da população que queria a condenação desproporcional de alguns, independentemente disso estar dentro ou não das balizas da lei. Então, esse é um exemplo de que o direito hoje, embora beba de alguns favorecimentos da tecnologia, caminha por rumos perigosos. E se a gente vê no âmbito penal, isso fica mais evidente ainda. Eu também preciso comentar, embora seja algo muito técnico, a barbaridade que foi também relacionada a esse caso, que isso, a atuação do Supremo Tribunal Federal, que em uma situação inédita, excepcional, esdrúxula, cassou, impediu a concessão do habeas corpus para aqueles réus da Boate Kiss, e uma via processualmente inadequada, e uma decisão que contraria a própria jurisprudência do STF, e mostra que o direito está sendo colocado de plano, de lado, por outros fatores, outros clamores, uma vontade da mídia de ver pessoas serem punidas de forma desproporcional a qualquer preço, enfim. Então, algumas perspectivas são boas para os processos, outras nem tanto. A questão do tribunal do júri em si é lidado de uma forma diferente dos outros processos, não são? No tribunal do júri, vige a questão do livre convencimento, desvinculado com o dever de motivação. Então é a íntima convicção, em termos mais técnicos. E isso faz do júri um palco para que a defesa, os limites da defesa também sejam mais abrangentes, sejam menos rígidos. Aí a gente fala aqui de plenitude de defesa, aí a gente fala aqui das críticas que existiram em relação a até alguns extremos, como a do outra colega que leu uma carta psicografada. A gente pega situações extremas assim que causam alguma estranheza, mas ela está dentro de todo um cenário que foi construído para permitir que aquele jurado leve em consideração, até por não ser um julgador técnico, fatores alheios ao direito. Isso é melhor ou pior? É uma concepção constitucional. Se é melhor ou pior, vai ser muito subjetivo. Vai dar ponto de vista de cada um. Eu, particularmente, não vejo que o tribunal do júri seja um cenário de maior propensão a ilegalidades, a injustas condenações, do que muitas vezes a jurisdição togada, o juízo singular. Então eu me coloco daqueles que são adeptos ao júri e são contrários a qualquer ideia que prega sua extinção. Ô, Matheus, agora eu vou tirar uma dúvida com você. Você foi eleito agora presidente da OAB. Agora explica para o pessoal o que faz o presidente da OAB.
Vamos lá. Isso é uma dúvida minha também, né? Para a gente falar da atuação do presidente da OAB, a gente tem que entender o que faz a subseção da OAB. A OAB, ela segue os desenhos federativos. Tem a OAB em âmbito federal, temos a OAB em âmbito estadual, que é o âmbito das seccionais, e temos a OAB em âmbito subseccional, que são nas localidades, nas comarcas. Muitas das atitudes institucionais da OAB são reservadas ao Conselho Federal. Aí aqui eu falo de atuações junto à Suprema Corte para controle de constitucionalidade, decisões de forma mais genérica e de maior impacto social. Aí a gente pega num âmbito seccional com uma abrangência mais relacionada à administração da ordem em si no Estado. Por exemplo, aqui eu já até elimino uma coisa que a subseção não faz. A subseção e nenhum presidente não faz gerenciamento dos valores das anuidades. Isso nem passa na nossa mão. Isso é muito importante para os advogados saber, né? Então, antes de falar o que a gente faz, eu falo do que a gente não faz. A gente não tem a chave do cofre. A chave do cofre fica em maior parte na seccional, após critérios de distribuição em âmbito federal. Então, nós somos limitados de forma orçamentária ao que vem do âmbito estadual. Mas o que a gente pode fazer de forma concreta aqui? Aqui eu falo de forma bastante exemplificativa e algumas situações práticas. Nós podemos, por exemplo, instituir comissões. O que são essas comissões? Instituímos uma comissão de prerrogativas. Nomearemos delegados de prerrogativas para fazer a fiscalização diária, inclusive noturna, de violações a direitos dos advogados. Nós gerenciaremos isso, conferiremos meios para aquele advogado que está no meio de uma madrugada acompanhando um flagrante e acaba tomando um tapa na cara do agente responsável pela prisão. Nós teremos um núcleo de prerrogativa aberto para ser acionado e prestar aquele socorro para aquele advogado que teve uma prerrogativa violada no exercício da profissão. Só para me entender. Então, por exemplo, assim, eu sofri um acidente, alguma coisa assim, e posso chamar o advogado? A qualquer momento. Sim. O advogado ele pode estar ao lado do cliente em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer órgão público. É ilegal as tentativas que se fazem de tentar vedar o acesso a advogados. Mesmo sem procuração. Mesmo sem procuração. A nomeação pode se dar ali no momento pelo simples olhar do cliente preso em acionamento ao advogado. E o advogado pode estar onde o cliente estiver. Tudo que vier restringir isso é legal e a gente vai combater no que nos competir aqui sob o páreo da prerrogativa. Então, esses respeitos do dia a dia, vou dar um exemplo, ver processo. Quantas vezes aqui a gente não tem muitos problemas porque a diretoria do foro é muito acessível, compreende muito bem essa situação. Mas temos localidades que o advogado chega para ver o processo, não consegue ver o processo. Está em sigilo, doutor. Meu amigo, se tiver em sigilo, eu tenho a procuração. Eu quero ver agora. E não é depois, não. Fulano de tal trancou a sala. Meu amigo, é lógico que a gente tem uma certa razoabilidade. Exato. Não vamos chegar quebrando a porta, mas tudo bem. Vou dar 2 horas para essa chave estar aqui e essa porta ser aberta, porque é prerrogativa. Prerrogativa não se negocia. Exatamente. Institucionalmente não se negocia. Pode o profissional, se o profissional ali no dia sentir que é melhor não causar um enfrentamento, que vai ser melhor levar de uma outra situação para flexibilizar, para até conseguir um resultado melhor para o cliente, ok, ele vai fazer esse juízo. Mas a OAB, como órgão institucional, não negocia prerrogativa. E isso não vai ser feito na nossa gestão. E é por isso que eu até falei dessa questão de prerrogativa, que isso é uma preocupação muito grande, até por eu ser alguém muito ligado à advocacia criminal, isso está muito na minha veia. Eu também sou correspondente das prerrogativas da Abracrim, que é uma associação de advogados criminalistas. Então eu tenho isso muito forte na minha veia. Mas também nós, como a OAB local, seremos responsáveis de maior ou menor escala para fazer o gerenciamento da nomeação de advogados para pessoas que não têm condições de pagar. Por exemplo, você teve uma situação que acabou conseguindo encontrar um profissional interessado e que exerceu o papel pelo mercado privado. Poderia ser de outra forma, que você não tivesse condições de
contratar esse advogado. O seu direito não necessariamente vai ter que ficar abandonado. O fato da pessoa não ter condições de contratar e de pagar os honorários não vai significar que ela vai ficar desguarnecida. Se ela atender alguns critérios, ela vai ter um advogado nomeado pelo Estado que vai garantir a ela o acesso aos direitos. Em grande parte, caberá a nós, da subseção, criar formas para que se faça essa seleção para conseguir identificarmos quem precisa de quem não precisa. O caso para o qual realmente é necessário, para o qual não é necessário. E isso vai ser feito agora na nossa gestão sob uma nova roupagem. Antigamente se fazia uma vez por semana, a pessoa seguia uma fila, ia lá, submetia o caso, documento, 3 advogados. Você tem direito ou não tem direito. Hoje a gente pretende fazer um procedimento um pouco mais elaborado para isso. Isso ainda vai ser deliberado, mas a gente quer se valer dos meios tecnológicos, permite que a gente faça hoje em dia isso por videoconferência. A gente pretende viabilizar uma forma documentada de recurso, porque também não pode, por algum motivo, ser negado indevidamente a gratuidade para um advogado, e essa pessoa não tem como recorrer, não tem uma forma prevista de recurso. Então, a gente quer instituir essa forma e critérios de seleção daqueles que vão gozar da advocacia dativa. E algumas outras funções aqui que me são mais presentes, porque são clamores que eu tive conversando com quase todos os advogados em campanha. Eu conversei com muita gente. Então, e aqui a gente teve 147 eleitores, e se a gente for pensar, a gente deve estar... porque tem uma variação, alguns não são eleitores, outros são inscritos, mas vamos por 170 advogados que tem na comarca. Conversei com bastante gente, e aí a gente vai começando a captar alguns clamores. Tem clamor, por exemplo, a gente não tem união de classe. A gente não tem nem união física. É estimular eventos para estarmos presentes. Network é tudo, né? É tudo. Pra trocar experiência. Tem que ter isso. Né? Uma comarca com 170 advogados me parece ter quórum suficiente para fazer um evento jurídico, ainda que simples, para pôr 20, 30 colegas numa sala para debater algum tema. E depois possibilitar esse networking, essa aproximação. Então é também nosso papel fomentar isso daí. Porque, o Marcos, você vai perceber isso. Se não tiver esses instrumentos, você agora que está entrando ativamente para a advocacia, vai ter um pouco de dificuldade de conversar e de lidar com aqueles colegas os quais você já não conhece da vida cotidiana, do dia a dia. Se a gente estimula isso, você vai ter portas abertas, você vai ter um caminho facilitado com um colega que você não conhece no dia a dia. Compartilhamento de experiência, Exato. O cara tá mais tempo ali. Né? E uma abertura que vai, inclusive, te facilitar na advocacia. Agora, responde para mim, é mais fácil iniciar um acordo com um advogado que você já conhece, que você já sabe quais são os posicionamentos, como se porta, ou com uma pessoa que você não faça ideia de quem seja, a metodologia de trabalho dela, como vai abordar. É muito mais fácil você chegar naquele com quem você tem um mínimo de contato, não precisa ter afinidade. A gente não está querendo criar uma irmandade dos ursinhos super carinhosos que nós vamos... Não, a gente tem que ter um mínimo de convivência. E isso eu pretendo atuar incisivamente para viabilizar, como fizemos, como chapa eleita, uma confraternização em nome da chapa, mas foi extensível a todos, para mostrar que nosso propósito não ficou no discurso. Nós vamos atrás desse compromisso. Entendi. Ô, Matheus, agora a tua chapa chamava Chapa Renovação. Chapa Renovação. Então, o que muda? Se você me disse algumas coisas que você vai fazer, mas o que muda? Tipo, era assim, agora eu vou renovar, a gente precisa ser diferente. O que você vai trazer de novo? Eu quero ser bem cuidadoso no que eu vou falar, em respeito, em homenagem àqueles que nos antecederam, que fizeram um trabalho administrativo impecável. Mas o que eu pretendo trazer junto com a comissão de novo, além de pessoas novas, e isso é importante, a mudança de pessoas por si só é algo necessário, é da democracia. Nós pretendemos instituir uma presença maior
da diretoria no dia a dia dos advogados e no dia a dia da OAB. Eu resumo essa nossa renovação com isso. Quero e vou fazer, vou atuar para que nós, os representantes eleitos, estejamos à disposição todos os dias da classe. Eu até conversei com o pessoal, às sextas-feiras eu estarei do meio-dia às 5 dentro da subseção para atender qualquer colega que tiver com uma situação que considere ser necessário expor para a OAB, transmitir oficialmente ali para a subseção. Então, eu acho que essa presença, essa disposição, que é até o mínimo que eu posso oferecer por conta tanto da minha idade quanto pelo fato de eu ter submetido meu nome a isso, é essa disposição e essa abertura para os colegas. Então, eu acho que a partir disso, a partir de estar ali, de estar aberto, de conversar olho no olho, com quem tiver uma reclamação, já vai ser um fator que vai significar uma renovação. Isso é interessante, Matheus, que nem você falou, a idade, né? Que nem assim, eu sou técnico já há uns 10 anos, né? Trabalho no ramo já há 10 anos, né? Tô com 29, tô chegando já nos 30, né? Então, eu acho interessante isso daí, porque uma vez eu cheguei num cliente, né? E ele falou assim, precisava isso. Primeiro que ele chegou, olhou e falou, eu tenho o patrão. Eu falei assim, então, cara, a empresa é minha. Aí ele falou assim, mas você vai conseguir resolver meu problema? Aí eu, você me fala e eu vou ver as formas, né? Mas é bem possível que sim. Nossa, mas você é tão novinho. Né? Cara. Então, que muita gente linka aí a idade com experiência. É claro que uma pessoa assim mais velha que a gente, né? Que acredito que a gente tá aqui na mesma faixa de idade, mas eles vão... Poxa, se o cara é mais velho, ele tem mais sabedoria do que um cara mais novo, né? Isso hoje já não é tão real. Mas, né? Tem um descrédito implícito por causa da idade. Exatamente. Né? Mas o Matheus tem 30 anos e é presidente hoje da OAB. A gente enfrentou uma resistência por alguns segmentos da advocacia local, também pela idade. Obviamente. A gente encontra, às vezes, isso no dia a dia forense, perante os clientes, e para ajudar, eu não sei por que cargas d'água, eu acho que eu devo ter uma cara muito de adolescente, porque quando eu falo que eu tenho 30 anos, eles não acreditam, então eu já estou tendo que começar, eu já me apresento a depender do lugar, falando minha idade e o tempo que eu tenho de profissão, porque eu não sei por que cargas d'água, o pessoal me olha como se eu tivesse uns 23 anos ainda, eu queria ter, mas eu não tenho. Então eu enfrento bastante essa situação no dia a dia, até tem um colega advogado mais velho, muito amigo, que fala, Matheus, deixa o cabelo crescer, que teu cabelo mais curto, você fica parecendo muito moleque. E o pessoal gosta de ver advogado velho, gosta de ver advogado com olheiro, com óculos. Eu falei, então, cara, mas aí eu não tive esse privilégio, não. Eu não tive nem o privilégio de ter barba, então eu fico meio cara de moleque mesmo. Então eu já falo, eu tenho 30 anos, 8 anos de advocacia, para aí já começa a equilibrar o negócio. Mas, cara, tem descrédito. A idade confere descrédito. Embora até a jovem advocacia seja... Antes era 5 anos, o conceito rígido, formal, jovem advogado é o que está 5 anos na profissão. Hoje em dia, a gente já está mudando essa concepção para falar com 10 anos. Se for 10 anos, eu ainda sou um jovem advogado, porque eu tenho mais 2 de lenha para queimar. Mas isso é bem relativo também. Matheus, você pretende buscar algum concurso público ou você pretende seguir a carreira mesmo? Concurso público tão somente se for para ter acesso a alguma universidade pública como professor. Eu não me vejo fora da advocacia e não me vejo em nenhuma carreira pública. Para falar a verdade, eu fiz um concurso depois que eu saí da faculdade, mas como era perto, era em Paulínia, era para procuradoria, mas eu fiz mais para ter uma baliza ali do que era cobrado nas provas, mas já de muito tempo não é algo que eu quero para a minha vida, não é a minha vocação. Eu acho que eu serei sempre um melhor advogado do que eu serei um servidor público, seja como juiz, seja como promotor. Eu acho que eu tenho mais a contribuir sendo advogado, mas eu tenho um sonho de carreira que é relacionado a me tornar um dia titular de alguma faculdade.
Então esse concurso eu vou ter que enfrentar. Eu tardei, eu demorei, mas agora, enfim, eu consegui ingressar num programa regular de mestrado, que é o passo que eu preciso dar para chegar onde eu quero, porque sempre foi um sonho advogar e ser professor. Eu tenho um sonho de ser professor da PUC, mas eu queria demais, né? Vamos Mas isso vamos é por tão poucos. interessante, Matheus, que você disse a respeito de você será o melhor advogado do que um servidor público. Tinha um professor meu na faculdade, ele era delegado, e o sonho dele era ser promotor. Né? E ele era delegado e era professor nas horas que ele não estava trabalhando. E ele sempre dizia pra gente, você falava, olha, eu nunca serei tão bom delegado quanto aquele que quer ser delegado. Exato. Entendeu? Por mais que eu me esforce muito, eu nunca serei igual a pessoa que quer ser aquilo. A cabeça Exato. dele não tá ali. Exato, não tá ali. E nisso ele continuou estudando, passou, hoje ele virou promotor no Paraná, entendeu? Mas isso aí ele já deixou bem claro. E isso aí eu guardei pra mim, sabe? Ninguém será tão bom quanto aquele que gosta daquilo que faz. E assim, e se você pensar que trabalhar em si é algo sacrificante, não adianta a gente tentar vir com um idealismo de que trabalhar é um prazer. Trabalho é trabalho. Você pode enfrentar ele de uma forma mais branda, ou você pode ser aquele que fala, meu Deus do céu, eu vou ter que trabalhar. Aquilo que o trabalho te atormenta, isso existe. Mas o trabalho sempre vai te consumir, é natural. Se você tiver em um trabalho para o qual você não vai ser vocacionado, o trabalho vai te consumir o dobro. E aí vai te gerar frustração, vai te gerar... vai te adoecer. Então, quando você está naquilo que você é vocacionado, vai sacrificar? Vai. Vai te consumir? Vai. Mas muito menos. Em proporções muito menores do que a gente está para onde a gente não é vocacionado. E é por isso que, assim, temos que respeitar todos os segmentos ali na área jurídica. Todos. Todos. Não só na área jurídica, em geral. Mas aqui dentro da nossa temática. Temos que respeitar todos aqueles espaços que são tomados ali entre as pessoas que operam com a gente. Porque todos têm a sua importância e pode saber, todos têm ali uma ou mais pessoas que são vocacionadas para aquilo. E isso faz do nosso dia a dia menos doentio. Falando em vocação, você sente que você tem vocação para lidar com o tribunal do júri, por exemplo? Eu ia entrar nisso, a hora que eu estava afunilando a questão dos meus sonhos, das minhas vontades. Eu tenho uma vontade de um dia, talvez, segmentar a minha atuação como especialidade no tribunal de júri. Talvez o mundo ideal da minha carreira seria como professor de processo penal, que é ali onde eu mais debruço os estudos, e atuando no tribunal do júri. São ideais, a gente tem que ter. Se a gente não tiver um ideal... Eu completei 6 júris. É um número baixo, porque aqui as oportunidades são mais escassas de crimes contra a vida. E ainda não conseguiu o que eu ainda quero, que é uma projeção regional para começar a trilhar aí júris em outras localidades. Mas foram 6 júris bem feitos e bem sucedidos. Eu ainda estou invicto no tribunal do júri e eu sei que isso não vai chegar o dia que isso vai acabar, porque é impossível vencer sempre, ainda mais quando não depende só da gente. Mas é algo que eu faço com bastante valentia, embora me desgaste. Um júri me consome uns 15 dias que eu só consigo ficar em cima do processo do júri. Por isso que para eu consolidar atuando só no júri, eu vou precisar me programar antes. Eu fiquei sabendo aí que teve um júri que durou mais de 12 horas. Sim, esse último aqui. Esse último agora acabou 3h15 da manhã. 3h15 da manhã. 4 horas da manhã. Que foi um processo. E entra naquilo. O júri da Botkiss foi vários dias. Foi 5 dias, se eu não me engano. 5 dias mas com pausa, assim? Mas tinha pausa. Esse tinha pausa. Aí o daqui foi diretão. Foi direto, e né? entra naquilo. O júri, além do preparo relacionado ao processo, exige um preparo físico. Você sai do júri exaurido. Exaurido fisicamente. E é diferente, assim... A experiência... É diferente. Quem sabe, assim, é lógico que o futuro está a ser preenchido, mas eu talvez um dia me dedique no júri, ainda que a atuação em parcerias com colegas, isso
Porque é onde eu me sinto em casa, eu gosto muito. Eu gosto bastante. Tem que gostar mesmo, né? Porque eu já fui tem que gostar eu nunca mesmo. atuei no tribunal do júri, mas já fui jurado. E é difícil ficar lá sentado 10 horas, Nossa, começa cedo, acaba 5, 6. Eu imagino os coitados do jurado da Botkiss que Fiz ficam lá 2 5 júri, cara. dias. Nossa, é uma experiência muito única mesmo. E eu vejo o pessoal, às vezes o pessoal fica aborrecido porque foi sorteado como jurado. É lógico, eles quebra a rotina de trabalho deles, eles não são da área. O estudante de direito é uma aula. É uma aula, e é por isso que me espanta alguém ficar aborrecido. Deixa eu perguntar aqui. Eu acho algo tão magnífico. O uma coisa que é importante. Assistir, pô. Uma coisa que é importante. Matheus, se quiser comer o pão de queijo também, Pô, come, não, que eu vou não dar um time pra você aí. Já que eu vou assim. Tá? Você tá falando, não estão dando pausa pra você aí. E tá? fala bastante, É. né? Tem esse problema. É assunto, né, cara? É muita Só coisa pra boa. explicar aqui que o pessoal, que nem eu, assim, o que o júri faz? Entendeu? O que o júri faz, o que o jurado faz, né? A composição. Ó, Muito interessante as pessoas saberem. primeiro recorte. O júri, ele não julga qualquer crime. É uma seleção de crimes e que a gente denomina como crimes dolosos contra a vida. Tem que ser doloso. Tem que ser doloso. Por isso que o caso da Kiss, de acordo com... 262 pessoas Só mortas, que né? aquilo é culpa. Eles fizeram Foram 4... um duplo twist carpado. Porque, gente... Será que não fizeram eles de bode expiatório? Quem em sã consciência que tem uma casa de show ou que toca em uma banda que projeta, idealiza uma tragédia daquela como possível, que porta-se indiferentemente a um resultado, caso aconteça. Não era competência dos órgãos públicos fiscalizar isso Gente, quem em sã consciência... Pensa comigo, a gente aprende dolo eventual e culpa consciente de um jargão. É culpa consciente quando a gente imagina o resultado e fala, não vai acontecer o ruim. Aí aconteceu, porra, fudeu. E o dolo eventual, aquele negócio, cara, se acontecer, que se foda. Isso, desculpem o jargão, significa ser indiferente ao resultado projetado. Um vocalista de uma banda... É possível, é razoável a gente falar que um vocalista de uma banda seria indiferente ao resultado que culminaria na morte de centenas de pessoas, inclusive pessoas próximas dele. Vocês acham que mentalmente ele internalizou? Olha, eu vou acender esse projétil? Porra, não pode. Isso aqui pode dar cagada. Mas, se der cagada e todo mundo morreu, foda-se. Alguém acha que foi isso? Não foi isso, gente. Não foi isso. Eles acreditavam que isso não ia acontecer. Aí tem outras inúmeras questões. Quantas boates no país hoje em dia será que são 100% regulares? Será que são? Uma certa vista grossa, né? Entendeu? Foram bodes. Aí que você abre ali um escritório, aí já vem ali a fiscalização, bate em cima, quer incêndio, quer um monte de coisa, e algumas coisas são vista grossa. Ali teve uma visão, uma vontade de dar uma resposta para a sociedade, de eleger um bode expiatório, e prevaleceu uma ideia do mundo ideal do Ministério Público, de que tudo tem que ser nos devidos conformes, e tudo é nos devidos conformes que a lei abstrata prevê. Ô, Matheus, uma questão muito interessante para todos da população entender. Quando a gente entra na discussão sobre materialidade e autoria de um crime, analisamos seus indícios de um inquérito policial. A questão que eu levanto aqui qual que é a diferença de um inquérito policial, que é um procedimento administrativo, em relação ao processo criminal? Bom, você foi técnico, né? Bacana. O procedimento, o inquérito, grosso modo, ele vai ser ali o locus, né? O local, o âmbito em que vai se dar apuração de um fato determinado com base em elementos de convicção. Nós não temos, via de regra, provas no inquérito. Nós temos alguns elementos que são unilaterais, são inquisitivos, eles não são providos daquilo que a gente falou lá no começo. Ampla defesa. Não pode ter ampla defesa. Muita gente briga que tem ampla defesa no inquérito, não pode porque é contra a natureza dele. A gente não pode querer jogar pro inquérito o processo.
Exatamente. O que é do processo é do processo. Mas a gente tem que abrandar algumas situações. Como, por exemplo, hoje em dia é prerrogativa do advogado, em fase de inquérito, estar presente na oitiva de qualquer das pessoas que sejam ouvidas. Vamos supor, tem um flagrante. Você vai acompanhar o flagrante. São 2 condutores e uma vítima. E o seu cliente. Por muito tempo, construiu-se na prática que o advogado só poderia acompanhar o seu cliente. Por quê? Porque não tem ampla defesa no inquérito. Mas a gente não pode ser tão radical. Por isso que ele chama inquisitivo. Sim, a gente não pode querer que tenha ampla defesa, mas a gente não pode fazer dali um ato às escuras. Aí como que a gente construiu? Como que hoje, inclusive, prevê o estatuto da advocacia? É permitido ao advogado estar presente durante a oitiva de todos. Vai ter que esperar, autoridade policial, vai ter que esperar, eu como advogado estou aqui constituído por ato, eu vou ouvir a fala do policial A, policial B, da vítima e do flagranteado. E eu tenho a possibilidade de fazer apontamentos e sugerir indagações. Isso é prerrogativo. É ampla defesa jogada por inquérito? Não. É o mínimo para que o ato não seja conduzido de forma obscura. E mais fortalece o indício ali que vai se transformar em prova. Fortalece. Até tem que ser usado com cautela pelo advogado também para já não começar a construir tiros no pé nessa fase. Mas ali a gente ainda está numa fase que faz elementos de convicção. A diferença do processo é que no processo nós vamos ter que necessariamente comprovar aquilo que está no grau de elemento, de indício. A gente tem possibilidade que o A seja autor do crime cometido. No processo, a gente vai ter que provar como A mais B e para longe de qualquer dúvida razoável que A cometeu o crime naqueles modos que narrou o Ministério Público. Sobre o contraditório e ampla defesa. Aí a gente transforma. O que era inquisitivo no inquérito, no processo, no âmbito judicial, vai ter que ser sempre combatido por uma defesa prévia que vai poder requerer outras provas, que vai confrontar as versões, que vai poder ter ingerência na produção daquela nova prova. Então, no processo é que a gente vai tentar desvelar uma verdade. Alguma verdade tem que ser, não a real, uma verdade processualmente considerável. E por isso também que a gente tem que... Isso é uma coisa muito técnica que a gente preleciona. O processo não deveria ser contaminado por muito que vem do inquérito. Se o inquérito ele visa formar a convicção do Ministério Público, talvez não fosse nem necessário que o próprio inquérito continuasse no processo. Porque senão a gente cai num risco que acontece do processo virar uma repetição do inquérito. Aquele negócio, você vai instruir o processo, você vai para a fase judicial. O que o magistrado faz? Lê o que foi dito no inquérito. Exatamente. Você contaminou o processo. Tudo bem, o STJ e o STF são meio titubeam para falar que isso é nulidade ou não. A gente, como advogado, muitas vezes acaba ficando meio refém disso. Mas, corretamente, isso contamina o processo. Isso contamina, isso faz um prejuízo, um pré-julgamento e tira um pouco de legitimidade da decisão. Não, entendi. Ô, Matheus, você falou que do meio da faculdade você já começou a perceber que você queria ser advogado, mas você começou a fazer direito por alguma coisa. Então, por que você escolheu a faculdade? A escolha da faculdade, Marco, foi uma situação tão meio que automática e eu tinha todas as razões por não querer fazer direito. Por quê? A minha mãe é bacharel em direito e nunca exerceu. Então, acho que meio que sempre tinha ali o receio de eu ir para o mesmo caminho. De fazer o bacharelado e não seguir. Certo, isso existia, esse pensamento, esse temor existia inclusive na minha casa. Que é natural, na verdade. Natural, É natural de todas as profissões. Mas será? E quando eu me inscrevi, eu ainda não tinha essa noção de que eu tinha um apego a isso. Talvez o motivo tenha se dado por eu sempre ter preferido humanas a exatas. Ou biológicas. Eu sempre tive uma aptidão 0 para biológicas, uma aptidão 5 para exatas, e eu sempre gostei muito e fui bom na parte de humanas. História, português, essa parte. E isso me conduziu a fazer o dom da opção. oratória, dá pra perceber que você tem esse dom. E eu sempre gostei, e essa parte da oratória era presente mesmo antes disso, porque eu já tive experiência em teatro, talvez
Esses fatores bem pontuais têm me norteado para fazer direito. Para eu não falar para vocês que foi falta de opção. Porque Correto. falar que era... não foi. Foi algo mais natural, mais pela aptidão de humanos. Só que depois, meu amigo... E aí eu vou nominar o professor. Depois que eu tive contato com a aula do professor Alexandre Dantas, da PUC, ele dá aula de formação do mundo contemporâneo. Na hora que a gente fazia toda uma análise histórica, voltando por o absolutismo, comecei a conhecer ali os teóricos do absolutismo, do contrato social. Eu vi, caraca, essa é a minha praia. Talvez, se não for direito, vai ser ciências sociais, vai ser talvez a sociologia, mas ali, meu amigo, eu não tive dúvida. Eu estava no lugar certo. Ô Matheus, fala pra gente, qual foi a sensação quando você passou no exame da ordem? Você ficou feliz? Como que foi? Pô, eu fiquei feliz. Foi um... Pô, vamos ser sinceros. Me envaideceu. Porque a gente não é tem nada ego, fácil, cara. né? A gente tem ego. Você quer queira ou quer não, teu ego vai lá em cima. E eu fui muito bem, cara. Eu acho que fiz 67 na alternativa e 9,55, uma traulitada na dissertativa. Então eu já saí com o ego lá em cima. Tanto que depois eu tomei um tombo, porque eu saí, me achando foda, né? Quase gabaritei na ordem. Aí depois eu fui fazer, quando eu falei pra vocês que eu fui fazer uma prova em Paulínia, recém-formado achando que era o tal, tomei um pau. Me jogou um pouco na realidade. Opa, Calma, né? o caminho da ordem é aqui. Se eu legal, quiser hein? testar mesmo meus conhecimentos, eu vou ter que evoluir muito. Aí eu me pus na realidade, me jogou por terra. Mas quando eu passei, eu me senti envaidecido pra caramba, cara. Não, porque realmente eu conheço alguns outros advogados, né? Que na verdade, algumas outras pessoas que passaram, né, terminaram a faculdade, porém ainda estão aguardando notas na OAB e não foi a primeira nem a segunda vez. Difícil, né? Né? E Então assim, eu acredito, vendo esse cenário, eu acredito que seja... Pra quem estuda não é difícil. Cara, mas e eu vou te falar, envolve muitos o fatores, fator né? psicológico é preponderante. Todos eles Porque eu falam conheço do meu convívio pessoas extremamente capacitadas, pessoas extremamente estudiosas e inteligentes. Tem o conteúdo pra passar na prova. Tem todo o conteúdo, mas meio que cria um bloqueio, o psicológico acaba influenciando demais e na hora H isso acaba prejudicando. E essa questão de como enfrentar as provas, como enfrentar os testes, é algo complicado. A gente vê pessoas que desenvolvem bloqueios. Tem gente que não consegue destacar carta de motorista porque desenvolve um bloqueio. Sim. Sabe dirigir. Sabe dirigir. Mas não passa na Mas na prova. hora do teste é um bloqueio. Dá um branco ali. Então, além do conhecimento que tem que ter, a pessoa tem que estudar, tem que também saber lidar com o seu emocional. Uma estabilidade emocional Tem que ter uma ali. estabilidade. Tanto é que isso aí também eu creio que faz parte da prova, porque o advogado ele precisa ter uma Exato. estabilidade. Saber lidar com a pressão, Exato. né? Porque às vezes ali ele começa a ver que o processo está indo contra o que ele Exato. quer e ele tem que se estabilizar, raciocinar para poder contornar. Eu acho que isso também já faz parte da aprovação do Cara, advogado. eu concordo, eu assino embaixo. É uma forma de preparar, porque você está num processo, surge ali do nada uma informação que você nunca teve acesso. Ou a outra parte consegue descortinar uma prova através de uma pergunta que te põe de joelho. Você tem que ter o preparo para assimilar. É a primeira petição que você vai fazer na sua vida ali, Cara, né? então eu concordo contigo. Talvez seja proporcional e proposital e talvez seja necessário a pessoa se preparar para enfrentar isso. Para poder desempenhar bem a advocacia. O Bolsonaro, ele parece que ele, né, comentou que talvez queria tirar a prova do OAB, sabe? O que você pensa sobre isso? Você acha que ela deveria ser extinta, mantida ou aprimorada? Ó, falei, lá atrás a gente falou, o mercado está inflado, inchado e saturado. Se eliminar o exame de ordem, Aquilo que nivela ali. a situação degringola, explode, colapsa. Então, a única justificativa para uma ideia como essa é enfraquecer a advocacia. Então, é inconcebível hoje falar em extinção do exame da ordem. E, inclusive, alguns que pregam que seja extinto reconhecem que o ensino jurídico em muitas instituições é fraco.
Então, como que se reconhece que o ensino jurídico muitas vezes é exatamente. fraco e considera que não é necessário fazer um teste mínimo de aptidão? Nossa. Então não tem fundamento. Não tem fundamento. E é dever moral de cada advogado lutar pela manutenção do exame de ordem. Ele tem que ser aprimorado? Como tudo na vida, gente. Como tudo na vida tem que ser aprimorado. Nessa última prova mesmo, tiveram umas perguntas absurdas, umas perguntas mal formuladas. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser sempre velado e corrigido. Mas aí o Lênin Streck fala, você não pode jogar a bacia d'água com a criança junto. Você tem que eliminar a água, você tem que destruir o problema. Cauteriza o problema, mas você não vai sacrificar o todo. Então vamos lá, vamos estudar formas. É a banca que está fazendo errado. Vamos mudar de banca. Inclusive estava com uma ideia de que ia trocar a FGV. Eu vi umas notícias assim. Vamos ver banca, vamos entender o que é. E aí também vamos pensar, será que as provas dos outros concursos também não estão precisando de correção? É justo definir quem vai ser um juiz a partir de um critério de que quem memoriza mais, vírgula, em texto de lei? Será que é melhor para um país a gente escolher um promotor de justiça com base na capacidade que ele tem de pegar de decorar artigo, pegar pegadinha e conhecer número de doutrina que nunca vai ser usado na prática? Uma análise da experiência de vida ali teria um peso maior, talvez, né? Talvez isso aqui são decisões difíceis que eu não tenho uma resposta. Porque se a gente também colocar perguntas muito abertas, a gente dá margem para o outro lado, que é o subjetivismo de quem vai estar avaliando. Aí começa a escolher aquele que pensa mais parecido com você, ou começa a escolher aquele que tem uma afinidade com Sempre vão ter você. divergências de ponto de vista. Só que o caminho para a gente aprimorar é o debate, surgindo ideias, mas a gente não pode eliminar. E se a gente eliminar então o concurso para juiz? Vamos escolher por voto, como nos Estados Unidos? A questão da prova do OAB tinha que ampliar, no meu entendimento, até para uma área da medicina, que cuida diretamente da vida, né, do ser humano. Todas as áreas. Todas as áreas vão ter que começar a fazer um teste de aptidão. Aliás, são duas coisas que a gente é reserva de mercado? Pode até ser. Não vamos ser aqui hipócrita de falar que quando a gente fala disso, a gente não está pensando em reservar um mínimo de mercado para a gente ter possibilidade. E mesmo assim está saturado. E mesmo assim está saturado. É um pouco disso. Mas é também pensar na população. Que precisa ter alguém como seu advogado que seja minimamente preparado, gente. E que tenha um médico também que seja minimamente preparado. E que tenha um jornalista que seja minimamente preparado. Aliás, é um outro absurdo. Por que para ser jornalista hoje em dia não precisa mais de diploma de jornalismo? Então você vai meio que tornando deficiente as exigências em base de uma livre... uma liberdade de profissão, você vai... A gente vai ser formada pelo YouTube no futuro. Não dá, gente. O YouTube vai formar. Não dá, gente. É assim que nem vendo em relação à prova da OAB, não adianta, separa os homens dos meninos, né? Porque a faculdade, você vai lá, você segue, você tem a matéria, às vezes leva pra barriga, né? Vai empurrando, você consegue finalizar o ano. Aí o cara já virou advogado. Eu vejo assim, com qualquer outro concurso. Você percebe às vezes que foi levado pela barriga na apresentação do TCC. Ali você já percebe quem que estudou, quem que não estudou. Ô, Matheus, tem uma pergunta controversa que eu e o Thiago já até debatemos uma vez. A respeito da liberação das drogas, cara. O que você acha? Você é a favor? Você é contra? Sob um prisma de um advogado criminalista. E envolvendo também o crime organizado. Não somente as drogas em si, mas o crime organizado. Se a atual política antidrogas hoje, ela favorece o crime organizado ou não? Eu vou tentar construir essa resposta da forma mais jurídica possível, porque eu até antecipo, com base numa concepção criminológica, uma concepção, inclusive, de ideal, uma concepção de percepção de mundo, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que a gente está no caminho contrário através da proibição, mas eu não tenho dúvidas. Mas isso é uma concepção subjetiva minha, com base em considerações mais fora do direito. Agora, em termos dogmáticos, trabalhar algumas questões de droga como crime é um contrassenso. É um contrassenso porque muitas vezes isso fere a lesividade, isso fere a questão... O crime ele tem que ter um conteúdo
maléfico em si. A gente não pode começar a desdobrar isso. Porque a droga favorece o homicídio. Porra, mas já não estamos falando de homicídio. Não estamos falando de liberar o homicídio. Nós não estamos falando de descriminalizar o homicídio. Não vamos falar do consequente. Porque senão a gente vai ter que falar que o álcool também muita gente fala estimula. Que tá usando droga, tá violento. Mas a gente vai ter que falar também que a desigualdade social, de uma forma ou de outra, instiga os crimes patrimoniais. Então a gente não pode falar do consequente. Para a gente avaliar se aquela conduta deve ser criminalizada ou não, a gente tem que se ater a ela. O fato de uma pessoa transacionar qualquer mercadoria a outra, desde que seja maior e capaz, aí a gente pode começar a construir uma política que criminalize a venda para menores, em algumas, que nem as outras, as demais drogas, como álcool, cigarro. Ou até mesmo para pessoas que já estejam em um grau de vício que tenha comprometido a questão do autoentendimento, da compreensão. A gente pode começar a construir figuras até de limite, mas a mercancia em si, entre pessoas maiores e capazes, por si, não me parece ter um conteúdo lesivo, por si, suficiente para atrair a atuação do direito penal. O consequente, mas o cara que está comprando a droga vai fazer isso, vai acabar com a família. Mas se a gente for ver o consequente, tanto ato que antecipa também deveria ter que ser punido. E aqui a gente não precisa ficar nem na parte da bebida, não. A gente pode colocar em concessionárias que alienam veículos que não têm a capacidade de suporte de impactos. Então a gente tem que se ater ao ato. O ato do comércio entre maiores e capazes de qualquer substância, a meu ver, não deveria ser criminalizado. Matheus, por exemplo, uma análise na Lei 11.343, especificamente lá no artigo 28, é crime. O usuário ele é tratado como um criminoso. E, ao mesmo tempo, se você for ver a vítima da Lei 11.343, é a saúde pública. E dentro dessa vítima, a saúde pública, o próprio usuário ele é considerado vítima, né? Então é uma lei meio contraditória, não é? Uma questão cíclica que sem pé nem cabeça e que, ao mesmo tempo que ela pretende proteger, ela pretende estigmatizar e tem teve receio à época de afastar a consequência penal, mas também não teve a coragem de pôr uma sanção e se criou um cenário ali que absolutamente não auxilia em nada. Mas aí a gente tem alguns outros problemas. Ele é réu e vítima ao mesmo tempo. E quando a gente fala de direito penal, essa questão de bem jurídico, saúde pública, a gente tem que tomar... É um pouco complicado quando a gente começa a colocar como bem jurídico algo que é muito imaterial. Porque, por exemplo, o homicídio. O bem jurídico é a vida humana. A vida daquela... Você consegue visualizar concretamente aquela pessoa que teve esse bem jurídico atacado. A lesão corporal tem ali um destinatário certo. O crime patrimonial, a gente consegue perceber o bem jurídico ali na sua concretude. Agora, saúde pública. A saúde pública não é afetada pelo uso indiscriminado de açúcar. A saúde pública não é afetada pela comercialização de ultraprocessados. A saúde pública também não é atacada pela forma que a gente emite poluentes no ambiente. Um exemplo seria alguns fertilizantes que não podem ser comercializados fora do Brasil. E são comercializados. A Coca-Cola, por exemplo, né? É o caramelo 5 ou 4. 4, né? Ele não pode de forma alguma na Europa. Então nos a Coca Unidos também ele não pode. Não pode. A Coca não pode ter. E é só no Brasil que tem. Sim. Ó, pra você ver. E aí, olha como que essa questão da droga, dá para fazer um paralelo. Pra gente tentar... Eu acho que a gente, quando começa... A gente tem que tentar transformar o nosso discurso o mais jurídico possível. Uhum. Em âmbito ideológico, muita gente vai falar assim, eu sou favorável à descriminalização das drogas, mas eu sou o contrário à descriminalização do porte de armas. Só que em âmbito criminal dogmático, me parece que ambos não devem ter o tratamento criminal. Porque a manutenção, a posse de um artefato bélico, por si, ato isolado, verificado, também não me parece ter uma lesividade suficiente a atrair a repressão penal. Mas com a arma você vai praticar um crime, você vai fazer um ato passional.
Tá tipificado o crime mas que ele vai aí cometer. o ato vai ser punido. Aí a gente volta naquela mesma questão que você falou lá atrás do crime organizado. Ah, mas porque a questão do tráfico está sempre atrelado com a formação de grupos de organizações criminosas, grupos E eles armados. são muito poderosos. O mercado negro, a droga estando no mercado negro, é ali que eles têm o poder. E isso, até que ponto que essa formação que se dá como ato consequente não é alimentada pela criminalização inicial que se faz? Estado em si, eu acho que ele é o que Então- mais convoca pro crime organizado, Matheus. Porque quanto mais se prende, ele enche a cadeia. Mas eles estão lá na cadeia comandando tudo lá, você tá entendendo? Quanto mais se droga se retroalimenta. E me parece que essa forma da gente ver aquele ato com base no que ele pode derivar, não é a melhor forma da gente entender e chegar no consenso do que deve ser criminalizado e o que não deve ser criminalizado. Porque senão, gente, muitas coisas legais, autorizadas, Você deveriam como ser advogado criminalizadas. que protege os direitos e garantias do cidadão, que entende o artigo 5º, as inviolabilidades. Aí você vê que assim, o Estado tem um poder de polícia muito grande. Por exemplo, aquela pessoa, o usuário, ela é usuária de drogas, foi constatado que ela é usuária. O Estado, ele pode invadir a tua casa, ele pode quebrar a tua porta. O Estado, ele pode matar o seu cachorro se ele apresentar resistência, ele vai te prender, vai fichar você e aí vai te tratar. Aí você já, para entrar no mercado de trabalho, já vai te piorar a tua situação. E ele tá fazendo isso para te ajudar. E isso pode meio estranho, isso além de tudo isso, ainda pode transformar essa pessoa, alvo desse cenário hipotético, em um traficante com base em situações meramente subjetivas. E há estudos que mostram que, a depender do lugar que você morar, do lugar que você se encontrar nessa parte, você pode ser um usuário, você pode ser Já um traficante. Já traficante. foi considerado traficante. Então, além de tudo, a nossa política de droga viabiliza... O Estado recruta. A gente faz a criminalização da pobreza através da política de droga, retroalimenta o crime organizado e continua sob um argumento totalmente moral e ideológico de a gente estar protegendo saúde pública, família, valores que aí a gente já está fugindo da amplitude que a gente deveria pensar como penalista. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Então, não me parece existir qualquer fundamento para cogitar uma atuação criminal perante o usuário de droga. E aí eu ouso dizer que, a longo prazo, em termos de política criminal, a gente vai ter que evoluir também para atrair essa pecha daqueles que observarem determinados normativos para promover o comércio entre maiores capazes. O Estado prende mal. Sempre prendeu. E sempre vai continuar prendendo. Prender mal é uma chaga própria do exercício da repressão penal. Sempre prendeu. Bacana, Matheus. Ô, Matheus, já faz um tempo bom que a gente está conversando. Uma conversa, se deixar... Acredito 1h e 15 já. Não, Então, mais, né, Matheus, a gente já vai encerrar, já senão fica muito grande. Entendeu? Sim, vamos. Aí, se você quiser deixar uma palavra pro pessoal que tá te escutando. O teu vizinho acabou de mandar um abraço aqui, o Tom. Opa! Eu tive a honra de suceder o Tom, rapaz. Olha só. Eu assisti o Ele programa. Você é vizinho do Tom? Sou vizinho do Tom de Ele Barra. falou aqui, ó, excelente profissional. Vou até fazer uma cobrança pública pro Tom. Faz tempo que a gente tá combinando de tomar uma cerveja e estamos indevidamente procrastinando isso. Então, Tom, fica aqui a cobrança pública. Olha, a cobrança da gente marcar pública. aquela janta lá, que a gente mora do lado do outro. É só um subir a escada e outro descer, Olha cara. Não só, tem como Tom. nós fugir Aí, mais, agora não, não velho. Agora não tem como, escapatória, Tom. E como palavra, eu queria agradecer vocês. Eu queria reforçar aquilo que eu falei no começo, que é um projeto muito legal. A gente conseguiu fazer aqui um ambiente bastante descontraído. Eu desejo todo sucesso à empreitada. Persisto que o negócio é muito legal, cara. Vale a pena e agradeço o convite. Estamos à disposição, estamos juntos. Quem agradece somos nós pela tua Eu experiência aprendi de bastante vida. hoje, viu? Nossa vida, todos nós aqui. Você é um espelho para nós, para os advogados que estão iniciando agora, sabe? A gente só tem a agradecer toda essa bagagem que você traz e principalmente tá vindo aqui dando cara a tapa, tá vindo falar diretamente com a população da forma mais simples possível e é isso, cara. A gente tem muito a agradecer mesmo, você entendeu? Obrigado. E tá convidado já para próximos episódios. Estamos sempre à disposição de vocês. Nossa Boa vida. sorte, muito bacana. Muito obrigado. Ô, Então é isso aí, viu, galera. Matheus? Galera, Fique com é isso Deus. aí. Terminamos mais um episódio aí do Prosa Mineira. Valeu, hein? Valeu, galera. Valeu.